Senhor presidente, eu sou o Tomás Korontai, sou coordenador da Coalizão Convergências, uma coalizão informal de movimentos e ativistas civis, já passam de 2 centenas, e que operam especificamente em pautas que são de interesse comum, né, ou da maioria dos integrantes, e a nossa pauta principal hoje, sem dúvida nenhuma, é o processo eleitoral brasileiro. Me permita, senhor presidente, ler um texto que eu fiz para o senhor, para que a gente fique mais objetivo e eu não ocupe o seu tempo, mas o assunto é de extrema relevância, como o senhor bem sabe. Senhor presidente, graças ao senhor, o tema do voto impresso está na pauta do brasileiro. Mas permitindo-me ser bem objetivo, a PEC da nossa deputada Bia Kicis está mal formulada e precisa ser substituída, senão a esquerda vai voltar na próxima eleição. Corre o risco. A razão, senhor presidente, é que o TSE continuará no controle dos resultados das eleições, pois a PEC prevê apenas a auditoria dos votos e não a contagem dos votos, que deve ser feita publicamente. Essa contagem, senhor presidente, tem de ser feita em todas as sessões eleitorais, pois é a única forma de o povo ter o controle dos resultados, evitando fraudes. Cada sessão eleitoral tem em média 300, 400 eleitores, até menos, 250. E convenhamos, é muito fácil contar os votos desses eleitores. Ninguém vai levar as urnas para o ginásio de esporte, como era antigamente, e realmente era uma bagunça. Contam-se os votos na própria sessão eleitoral pelos próprios mesários e fiscalizados por fiscais de partido e alguns eleitores sorteados. E ainda, a sessão do escrutínio pode ser gravada pela própria Justiça Eleitoral. Simples, rápido e preciso. E sem fraude, porque no final emite uma ata da sessão eleitoral, todo mundo assina concordando com os resultados, acabou, não tem mais nem contestação. Né? Pode guardar os votos, sim, mas para uma eventual recontagem, mas não há mais contestação, é difícil. Podemos até imprimir o voto, senhor presidente, transformando as atuais urnas eletrônicas em máquinas simples de digitação dos votos, imprimindo a cédula em tamanho A4, pois aquela tirinha, né, fininha, dentro de uma impressora tão pequena como é mostrado nos projetos aí da deputada e do TSE, vai certamente causar problemas para muita gente que não vai conseguir ler aquilo. Certamente que a digitação do voto e sua impressão facilita muito para o eleitor acostumado com isso. Ele confere o voto, dobra em duas partes e o coloca dentro da urna no meio da sessão eleitoral. Isso vai dar segurança do voto sem revelar o eleitor e facilita para o escrutinador, que não vai ter dúvida nenhuma com relação a onde é que o X foi marcado, garrancho, esse tipo de coisa. O sistema atual e o que a nossa deputada propõe, ela já foi avisada, inclusive, disso tudo, por meio de carta e nota técnica, é ilegal, senhor presidente, porque o escrutínio não pode ser secreto, ele tem de ser feito publicamente. A máquina que faz o escrutínio atualmente vai continuar fazendo. Isso é obrigação por conta do princípio da publicidade e moralidade, porque uma coisa que é feita secretamente dentro do setor público é imoral. E que estão descritos no artigo 37 da Constituição. O TSE é o administrador eleitoral da nação, então tem de respeitar a Constituição, o que não está fazendo há 26 anos. Imagina, senhor presidente, o senhor falando na contagem pública dos votos. A influência que o senhor tem hoje sobre a nação é espetacular. O senhor muda esse país pela sua palavra, pelo que o senhor fala. Certamente o senhor consertará o mais anacrônico e desonesto sistema eleitoral do mundo, pois o povo lhe ouve e os congressistas ouvirão o povo, porque o povo vai pressionar. Tenha certeza disso. Colocamos à sua disposição, por meio da convergência, dessa coalizão Convergências, a emenda substitutiva, bastante simples, mas bem direta, orientando o processo para não ficar nenhuma dúvida para que o STF possa
usar para derrubar mais uma vez o que todo o Brasil quer, bem como a nota técnica para o senhor e a sua assessoria analisarem. O único jeito de tornar o processo eleitoral brasileiro honesto e legítimo é pelo escrutínio público dos votos no mesmo dia da eleição e na mesma sessão, independentemente do meio de votação. Ou seja, nós não focamos mais no meio de votação. O projeto da Bia, ele é contraditório, porque ele diz, no texto do parágrafo 12, diz que o processo independe do meio de votação, a produção de cédulas, que têm de ser adicionadas automaticamente numa urna indevassável. Bom, automaticamente é só por meio de máquina, então já está determinando que o voto vai ser impresso, né, vai ser manipulado por máquina. Essa é uma das incoerências do texto, né, é contraditório, né? E o pior é que determina que o voto poderá ser auditado, a auditoria futura, e não é a contagem pública dos votos feita no mesmo dia, na mesma sessão eleitoral. Isso não dá. Porque sem isso, senhor presidente, continuaremos na mesma ilegalidade e na mesma incerteza dos resultados. E nós não podemos mais duvidar do processo eleitoral deste país. Nós temos que ter certeza de que as pessoas que nós elegemos estão no poder. Eu tenho certeza que o senhor tem combatido muito tudo que é ilegal, tudo que é corrupto, tudo que é safado mesmo, né? E é por essa razão que o senhor tem sido tão atacado. Eu tenho defendido o senhor nesse sentido. Eu não posso não concordar com algumas coisas. é, Nós temos todo o direito por exemplo, eu tenho exigido do senhor uma tomada de atitude diante do STF. Eu e milhões de pessoas. Mas o senhor sabe que faz, né? Então, nós confiamos no seu taco, como se diz popularmente, né? Mas eu tenho certeza que o senhor, com a sua palavra, começar a falar em contagem pública dos votos, senhor presidente, o senhor muda esse país. Muda mesmo, porque começa a mudança no processo eleitoral. E eu tenho certeza que o senhor se reelege com tranquilidade o ano que vem, porque não vai ter STF para tirar isso do senhor e não vai ter fraude, possibilidade de fraude para tirar isso do senhor. Tirar, na verdade, da maioria do povo brasileiro que vota no senhor. Em nome da Coalizão Convergências, a qual tenho a honra de coordenar, fica o nosso abraço, senhor presidente, desejando que já no ano que vem possamos ter o sistema eleitoral sério e honesto, eliminando riscos de manipulação. O Brasil, senhor presidente, não aguenta mais isso. Estamos às suas ordens. Um grande abraço, Thomas Korontai, Coalizão Convergências.